A mente humana é, ao mesmo tempo, nossa maior aliada e nosso pior inimigo. Ela tem o poder de criar mundos, definir percepções, acender emoções e moldar por completo a forma como vivemos. Mas, frequentemente, essa mesma mente se volta contra nós. Repete pensamentos que desgastam, revive feridas antigas, alimenta preocupações sem fim. Quem nunca se viu preso num ciclo de pensamentos obsessivos, remoendo algo que já passou? Quem nunca foi tomado por uma emoção forte, como raiva, medo ou tristeza, a ponto de perder a clareza diante de uma situação simples? Esses momentos são mais comuns do que imaginamos. E não são sinal de fraqueza, mas de descontrole. Um descontrole silencioso, cotidiano, quase imperceptível, mas profundamente destrutivo. A boa notícia é, isso pode mudar. Existe uma forma de tomar as rédeas da própria mente, de direcionar os pensamentos como quem segura o leme de um navio em meio à tempestade. Existe um caminho antigo, testado por séculos, que pode te ensinar a dominar sua mente em vez de ser dominado por ela. Esse caminho é o estoicismo. Uma filosofia prática, racional e profunda, que atravessou 2 milênios não porque está na moda, mas porque funciona. Hoje, você vai conhecer 6 ensinamentos estoicos que podem transformar sua maneira de pensar e reagir. São lições simples, mas poderosas, que te ajudam a conquistar a verdadeira liberdade interior, aquela que ninguém pode tirar. Então, se você está pronto para assumir o controle da sua mente, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com quem precisa dessa transformação. E ao final, comente e declare com firmeza: eu controlo minha mente. Vamos juntos nessa jornada de autodomínio. 1. O poder da percepção. O primeiro ensinamento estoico que devemos entender profundamente é o poder da percepção. A forma como enxergamos o mundo, as situações que enfrentamos e até mesmo as pessoas ao nosso redor tem um impacto direto na maneira como reagimos a tudo isso. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, disse: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Esse princípio nos ensina que não são os acontecimentos em si que causam nosso sofrimento, mas sim como nós os interpretamos e as reações que escolhemos ter diante deles. Se pensarmos sobre o que realmente acontece quando nos sentimos frustrados, ansiosos ou irritados, podemos perceber que a causa não está na situação em si, mas na maneira como ela é percebida por nossa mente. Por exemplo, imagine que alguém faça um comentário rude a você. A situação, o comentário, é algo que está fora do seu controle, mas como você escolhe enxergar isso é totalmente seu. Se você acreditar que aquele comentário é um ataque pessoal, que sua dignidade foi ferida e que a situação precisa ser corrigida, você vai se sentir irritado, ofendido e até impotente. No entanto, se você perceber o comentário como algo sem importância, que não tem poder sobre quem você realmente é, e decidir não reagir de forma emocional, você permanecerá calmo e no controle da situação. A percepção estoica nos ensina que temos o poder de ajustar o foco mental. Ao invés de se concentrar naquilo que não podemos controlar, como as ações dos outros ou os eventos do mundo, devemos voltar nosso foco para aquilo que podemos controlar, nossos próprios pensamentos e atitudes. O estoico busca transformar a percepção, não reagindo impulsivamente, mas fazendo uma análise racional da situação. Assim, a mente, em vez de ser dominada pela emoção, passa a ser guiada pela razão. Treinar essa habilidade de ver as coisas como elas realmente são, sem exagerar, sem criar histórias e sem projetar nossas próprias inseguranças, é um dos maiores exercícios de autodomínio. Você perceberá que, ao mudar sua percepção, muda também sua resposta emocional, tornando-se mais resiliente e em paz consigo mesmo. Isso é um passo fundamental para controlar sua mente e, consequentemente, sua vida. Este primeiro ensinamento nos lembra que a verdadeira liberdade mental começa quando tomamos consciência de como estamos interpretando o mundo. E a partir dessa percepção, temos o poder de escolher como reagir. A mente, ao entender e aplicar essa sabedoria, passa a ser a nossa melhor aliada. 2. O poder da mente sobre a reação. Há uma distância entre o que acontece com você e o que você faz com o que aconteceu. Essa pequena distância, muitas vezes ignorada, é onde habita a liberdade. E o estoicismo nos convida a viver justamente nesse espaço, o espaço entre o estímulo e a resposta.
porque os fatos não têm a capacidade de nos ferir por si só. O que nos machuca é a maneira como escolhemos responder a esses fatos. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. E essa frase, embora pareça dura ou até provocativa à primeira vista, carrega uma verdade profunda. A sua reação, e não o acontecimento, é o que determina o impacto real da situação. Para ilustrar isso de forma simbólica, imagine um jovem oleiro chamado Kallen. Ele vivia numa vila tranquila, onde fabricava vasos simples, mas belíssimos, moldando o barro com delicadeza e paciência. Um dia, durante um festival da aldeia, um homem desconhecido entrou em sua tenda e, sem razão aparente, empurrou uma das prateleiras, derrubando diversos vasos recém-finalizados. O som dos cacos no chão atraiu uma multidão. Kallen olhou para a cena com um leve suspiro. O homem, esperando ser confrontado, ficou surpreso com o silêncio. Kallen apenas se abaixou, recolheu os pedaços e colocou-os em uma cesta. Quando lhe perguntaram por que não havia gritado nem reagido com raiva, ele respondeu com calma: "O barro quebra, mas minhas mãos seguem firmes. Amanhã faço tudo de novo. Mas se eu quebrar por dentro, quem me reconstrói?" A história se espalhou pela vila, não como um conto de fraqueza, mas como uma lição de força interior. Kallen não ignorou a destruição, nem fingiu que nada havia acontecido. Ele apenas escolheu manter o controle sobre a única coisa que realmente lhe pertencia: sua resposta. É isso que o estoicismo propõe. Não se trata de suprimir emoções ou fingir indiferença. Trata-se de usar a razão para conduzir a ação, de não permitir que impulsos momentâneos decidam por você. Assim como Kallen, você também será testado. Haverá empurrões, quedas e provocações. Mas entre o fato e a resposta existe um intervalo. E nesse intervalo está o seu poder. Que você aprenda a habitá-lo com sabedoria. 3. Não se deixe levar pelos sentimentos. A mente humana é como um rio que flui constantemente. Por vezes, ela se torna calma e serena, mas em outras, é invadida por correntes fortes que a arrastam para onde não deseja ir. Os sentimentos, como a raiva, a tristeza e o medo, são como essas correntes poderosas. Quando não controlados, podem nos conduzir por caminhos traiçoeiros, tomando decisões impulsivas que logo se arrependem. O que os estoicos nos ensinam é que, embora os sentimentos sejam naturais e inevitáveis, nós não precisamos ser seus escravos. Em vez de ser levado pela correnteza, podemos aprender a navegar o rio da vida com paciência e equilíbrio. Imagine, por exemplo, uma árvore forte e antiga à beira de um rio. Ela sabe que as águas do rio vão e vêm, ora calmas, ora turbulentas. Quando uma tempestade se aproxima, o vento forte tenta balançá-la de um lado para o outro. A árvore, porém, não tenta resistir à força do vento. Em vez disso, ela se dobra suavemente, aceitando a pressão, mas sem perder suas raízes. Ela entende que, se resistir demais, poderá quebrar. Ela não se deixa dominar pela força do vento, mas utiliza sua flexibilidade para suportá-lo sem perder sua essência. Da mesma forma, os sentimentos são como esse vento. Eles chegam com força, mas não precisam determinar a nossa resposta. Quando você se permite sentir raiva ou tristeza, mas escolhe não reagir impulsivamente, você age como a árvore. Você sente, mas não se deixa dominar. Ao invés de ser levado pela correnteza emocional, você se adapta e se mantém firme. A prática estoica não é sobre suprimir ou negar os sentimentos, mas sobre aprender a observar e, então, escolher como reagir a eles. Tal como o rio, os sentimentos fluem, e assim como a árvore, você pode ser flexível, mas, ao mesmo tempo, imperturbável. Esse controle não vem da repressão, mas da aceitação de que, enquanto você não pode controlar as forças que chegam até você, pode controlar sua resposta. Ao manter-se ancorado em sua verdadeira essência, você não se perde nas tempestades emocionais que surgem ao longo da vida. 4. Mude seu pensamento, mude sua realidade. O estoicismo parte de uma verdade simples, mas profunda. Sua vida não é determinada apenas pelo que acontece com você, mas por aquilo que você pensa sobre o que acontece. O mundo externo pode ser o mesmo para todos, mas o mundo interno, sua interpretação, seu julgamento, sua resposta, é o que define se você vive com equilíbrio ou confusão, com serenidade ou turbulência. A mente, como dizia Marco Aurélio,
tem o poder de transformar qualquer situação em algo suportável, digno e até virtuoso. E isso começa com um gesto interno. Observar o próprio pensamento. Ver o que você está alimentando. Ver o que está repetindo dentro de si. Para que esse ensinamento se torne mais que uma ideia e comece a ser uma prática real na sua vida, proponho agora um momento breve de meditação estoica. Simples, direto, sem misticismo, apenas você, sua atenção e sua mente. Sente-se com a coluna ereta, mas sem rigidez. Respire normalmente. Não tente controlar a respiração. Apenas sinta o ar entrando e saindo. Agora feche os olhos, se puder. E traga à mente um pensamento recorrente que você teve nos últimos dias. Um pensamento que volta com frequência, talvez relacionado à preocupação, frustração ou insegurança. Observe-o como se fosse algo fora de você. Pergunte-se, este pensamento é um fato ou é uma interpretação? Ele está me ajudando ou me drenando? Eu posso escolher pensar diferente sobre isso? Respire. Dê um pequeno espaço entre você e esse pensamento. Você não é ele. Ele passou por você, mas não define você. Agora, escolha um novo ângulo, algo racional, sereno e realista. Um pensamento que te devolve ao eixo, que não te embriaga nem te ilude, apenas te centra. Respire mais uma vez. Abra os olhos devagar se estavam fechados. A mente não é uma prisão. Ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta, precisa ser usada com critério. Quando você muda a forma como pensa, você muda o que sente. E por consequência muda o que vive. A realidade que importa é aquela construída a partir da lucidez, não do impulso. É assim que o estoico vive, com o pensamento firme, a mente clara e a vida no controle de quem a conduz. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 5. A mente inquieta é resultado de desejos desordenados. A ansiedade não nasce do silêncio, mas do excesso. Excesso de desejos, de vontades, de expectativas que se acumulam como folhas secas em um canto da mente, esperando qualquer faísca para incendiar. O estoicismo sempre foi direto ao tratar desse assunto. Quanto mais desejamos aquilo que está fora do nosso controle, mais vulneráveis nos tornamos. E é justamente essa vulnerabilidade que alimenta a inquietação mental. Desejar não é o problema. O problema é quando o desejo se torna uma exigência. Eu preciso disso para ser feliz. Preciso da aprovação daquela pessoa. Preciso que as coisas aconteçam do meu jeito, no meu tempo. Essa rigidez cria um campo fértil para o sofrimento. Porque o mundo não se curva às nossas vontades. E quando a realidade não obedece às nossas exigências internas, a mente se desespera. Para entender isso de maneira mais profunda, pense no girassol do mar. Uma criatura marinha simples, mas curiosamente reveladora. Esse pequeno organismo vive com seus tentáculos abertos, captando nutrientes da água. Mas, diante de qualquer perturbação, um toque, uma corrente diferente, ele se retrai completamente, como que em defesa. Seu sistema nervoso é tão sensível ao ambiente que ele vive num estado constante de reatividade. Ele não filtra, apenas reage. Agora pense, quantas vezes nossa mente age como esse girassol do mar? Sempre aberta ao que vem de fora, elogios, likes, conquistas, metas, e sempre retraída quando algo foge do esperado. Desejos desordenados nos deixam expostos. A mente fica porosa, reativa, frágil. O controle mental, segundo os estoicos, começa quando reduzimos essa exposição, quando passamos a desejar menos o que é volátil e mais aquilo que é interno, caráter, paz, disciplina. O curioso é que biologicamente o girassol do mar sobrevive, mas não evolui. Sua extrema sensibilidade o impede de explorar, de crescer, de se expandir.
E conosco, o efeito é o mesmo. Uma mente cheia de desejos frágeis, instáveis e dependentes não encontra espaço para se desenvolver. Por isso, o estoico aprende a desejar com critério. Ele não anula os desejos, mas os organiza, prioriza o que depende dele, e assim cria uma mente menos exposta ao caos, menos afetada pelos ventos do mundo. Uma mente mais silenciosa, não por acaso, mas por sabedoria. 6. O que te afeta revela onde você ainda é fraco. Não há teste mais honesto do que aquilo que te tira do eixo. A forma como você reage a algo aparentemente pequeno, uma crítica sutil, um olhar atravessado, uma demora inesperada, diz mais sobre o estado da sua mente do que qualquer discurso de força ou autocontrole. No estoicismo, a lógica é clara. Se algo externo tem o poder de te desestabilizar, é porque ainda existe um ponto vulnerável dentro de você que precisa ser fortalecido. Mas ao contrário do que se imagina, isso não é motivo de vergonha, é uma oportunidade. A raiva repentina, a mágoa prolongada, a irritação por bobagens, tudo isso funciona como um espelho. Um reflexo incômodo, porém útil. O mundo provoca e a sua mente responde. Se a resposta é desproporcional, instável, impulsiva, o problema não está fora, mas dentro. É por isso que o estoico não evita o desconforto, ele observa. Quando algo o atinge mais do que deveria, ele não tenta justificar o incômodo dizendo é que eu sou assim mesmo ou foi demais para mim. Ele se pergunta com honestidade, por que isso ainda me afeta tanto? Talvez seja orgulho disfarçado. Talvez seja carência disfarçada de indignação. Talvez seja medo. O estoico não foge dessas perguntas. Ele as investiga como quem limpa uma ferida para evitar que infeccione. A força mental verdadeira não está em fingir que nada atinge, mas em perceber o que atinge e, em silêncio, trabalhar isso. É como um escultor que encontra uma rachadura na pedra. Ele não a ignora, nem amaldiçoa o material. Ele lixa, ajusta, reconstrói com paciência. A mente, nesse sentido, também é um material a ser moldado. Cada ponto que dói é um ponto que revela. O mundo vai continuar sendo o que é, imprevisível, contraditório, áspero, mas você pode continuar sendo alguém que observa, compreende e se fortalece com o atrito, ao invés de se quebrar por ele. No fundo, aquilo que te afeta ainda com facilidade é o que mais precisa da sua atenção silenciosa, não como reação, mas como refinamento. E é esse tipo de atenção que transforma um ponto fraco em sabedoria prática. Dominar a mente não é um feito grandioso que acontece de uma vez. É um trabalho diário, silencioso, de observação, correção e fortalecimento interior. Cada ensinamento estoico que exploramos aqui é uma ferramenta, não para apagar emoções, mas para direcioná-las com clareza. Não para fugir dos pensamentos, mas para entender de onde eles vêm e para onde estão te levando. Se você aplicar mesmo que um só desses princípios no seu dia a dia, já começará a perceber mudanças profundas na forma como pensa, reage e vive. O controle da mente não é sobre rigidez, é sobre liberdade. E o estoicismo é esse caminho direto, racional e profundo para conquistar essa liberdade. Se você chegou até aqui, quero te agradecer por ter se entregado a essa reflexão até o fim. E te convido agora a fortalecer ainda mais essa comunidade de pessoas que buscam se tornar mentalmente mais fortes. Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e comente aqui abaixo para marcar sua presença com sabedoria. Eu fiquei até o final. Vamos juntos continuar nessa jornada de clareza, disciplina e crescimento interior. Até o próximo vídeo.